A primeira visita do Papa ao Brasil foi em 1980, mas ele fez questão de voltar. Afinal, ele era o João de Deus, o João de todos os brasileiros. Parece que passou voando. E 11 anos depois, lá está João de Deus outra vez na porta do avião. Cabelo branco desarrumado pelo vento, acenando para o Brasil. As 9 horas de voo e os 71 anos de idade parecem pesar nos ombros cobertos pela batina branca. E o Papa desce os degraus lentamente. Mas a imagem do homem cansado esconde uma agilidade inesperada. Ao pé da escada, ele se ajoelha sem dificuldade e beija mais uma vez o chão do Brasil. Na hora do discurso, João Paulo II aperta os olhos, mas lê sem óculos as 5 páginas da mensagem de chegada, num português que melhorou bastante. A todos desejo trazer minhas palavras fraternas. Nesta viagem, o Papa já arrisca um improviso. Que Deus abençoe a cada cada uma e a todos juntos. João Paulo II está 11 anos mais velho e carrega cicatrizes do atentado de 1980, mas não faz concessões ao relógio. Em Campo Grande, o programa atrasa só alguns minutos e o Papa confere o tempo perdido. Nas celebrações, ele tem um ar grave e pensativo. Às vezes, faz uma expressão de dor e parece se deixar vencer pelo cansaço de tanta viagem. Mas no segundo, ele se levanta com autoridade e fala meia hora sem parar. Oremos. Na homilia cheia de espiritualidade, a voz do Papa ecoa cansada. Mas se o tema exige firmeza, João Paulo II se exalta e a palavra vira um trovão descido do céu. Que destruem a sociedade, destroem. Foi aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, que a saúde e a resistência do Papa sofreram suas provas mais duras. Debaixo de um sol de mais de 40 graus e num altar que talvez tenha até exagerado um pouco as recomendações de simplicidade feitas pelo Vaticano aos organizadores da visita. Os bombeiros procuram refrescar o povo. Mais de 1000 pessoas desmaiam por causa do calor. Até os moradores da região sofrem com a temperatura. Imaginem este senhor, nascido no frio da Polônia. Debaixo de um toldo amarelo como o sol, João Paulo II suporta 42 graus de calor. O ritual exige que ele use 6 camadas de batinas e mantos litúrgicos. Mas o Papa não demonstra o sacrifício. Apenas enxuga a testa 2 vezes com o manto. E vai dar a comunhão a uma centena de fiéis, protegido por uma pequena sombrinha. Amanhã em Salvador, quando o Papa estiver embarcando de volta para Roma, ele já terá percorrido mais de 8.500 quilômetros do nosso país em apenas 10 dias. Terá visitado 10 capitais, rezado 9 missas, feito 19 discursos e homilias. Se você acha que isso já é o suficiente para cansar um homem de 71 anos, como o Papa João Paulo II, lembre-se que esta é apenas mais uma viagem do Papa neste ano. Antes de vir ao Brasil, João Paulo II já visitou, em 1991, a Polônia, Portugal, Tchecoslováquia e Hungria. E o maior país católico do mundo rezou pela alma de João Paulo II. Na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a imagem do Papa permaneceu no altar central. 45.000 fiéis participaram das missas pela alma de João Paulo II. O cardeal Paulo Evaristo Arnes celebrou missa no hospital geriátrico em que vive, em São Paulo. Os fiéis lotaram a capela. Na igreja de Montes Claros, Rio Grande do Sul, junto ao retrato do Papa, música e orações em polonês. Em Salvador, a missa foi na igreja de Nossa Senhora dos Alagados, que ele visitou em 1980. No Rio, a missa solene pela alma de João Paulo II foi na Catedral Metropolitana. Neste mesmo altar, o Papa
celebrou o encontro com as famílias em outubro de 1997, na última vez em que esteve no Brasil. O cardeal Eusébio Scheid, que vai a Roma participar da eleição do novo pontífice, lembrou do Papa com carinho. Queremos também agradecer a Deus e todas as lições que Ele nos deixou, gravadas pelos seus gestos, talvez muito mais que pelas suas palavras. Nunca vi um Papa igual a esse. Se Deus quiser, há de virar outro, bom também. Até nos tempos do futebol, os brasileiros homenagearam João Paulo II. No Maracanã, a torcida do Fluminense emocionou o estádio com a canção que virou hino. Uma das muitas histórias de João Paulo II no Brasil, o dia em que ele deu um presente especial para uma favela do Rio de Janeiro. Os moradores do Vidigal decidiram: o anel que o Papa deu à favela ao passar pelo Rio não vai ser mais vendido. Os moradores da favela não precisaram nem se reunir para decidir pela permanência do anel na capela do Vidigal. Nós passamos até hoje sem esse dinheiro desse anel, então eu acho que ele deve ser guardado. É a primeira vez em toda a história do universo que um Papa tira o anel do dedo para dar para alguém. E esse alguém foi a comunidade pobre da favela do Vidigal, então esse anel tem que ficar na comunidade do Vidigal. Aí estava se sendo criado um museu, nós doamos o anel para esse museu, que fica na Arquidiocese, e em troca foi doado uma réplica para a gente. Para uma surpresa e para uma decepção muito grande, esse anel foi roubado na capela. E o cardeal fez contato com o pessoal da igreja, com o Papa, e foi feita uma nova réplica e doada para os moradores do Vidigal. A partir daí nós tomamos algumas precauções. E uma delas é o seguinte: tem uma comissão formada por 8 moradores e esse anel passeia nessas 8 casas para ninguém saber onde o anel fica, e é uma segurança maior para a gente e para o anel. As fotos do encontro estão guardadas e o calor daquele abraço ficou na memória. Quando eu terminei a fala, ele me chamou, eu fui até onde ele estava e ali ele me deu um abraço e terminou por aí a minha parte. Valdemar, hoje um metalúrgico aposentado, foi escolhido para representar os trabalhadores brasileiros no encontro com o Papa no estádio do Morumbi, em São Paulo. Era dia 3 de julho de 1980. E estamos à vontade para chamá-lo de companheiro e para falar das coisas que sentimos e vivemos. Além do abraço do Papa, Valdemar não esquece da reação do público quando ele mencionou no discurso a ditadura militar. Quando eu falava da repressão, e o ginásio, o estádio inteiro começou a gritar: liberdade, liberdade, liberdade. 25 anos depois, Valdemar releu o discurso que escreveu para o Papa, que amava o povo. Somos seres humanos, filhos de Deus. O Espírito de Deus o ilumine para sempre. O Papa, com certeza, também durante toda a sua vida, também ele procurou viver da melhor forma possível, principalmente em relação aos outros seres, tentando construir aquilo que se chama paz universal. Eu respeito profundamente o trabalho desenvolvido por João Paulo II. Afogar-se, afogar-se, curvar-se e então lentamente erguer-se sem sentir nessa correnteza os degraus pelos quais desce, correndo e tremendo, apenas a alma do homem submerso, a alma levada pela correnteza.
emocionante homenagem à sua santidade, o Papa João Paulo II. A história real do homem que fez de sua vida um exemplo de amor, fé e esperança. Louvado seja Jesus Cristo. Papa João Paulo II. Amanhã, na sessão da tarde. Karol Wojtyła entrou para a Universidade de Cracóvia aos 18 anos para estudar literatura e filosofia. Lá, ele conheceu o primeiro amor, uma jovem chamada Danuta. Conta a história que Karol não passou de um beijo na mão da namorada. William Bonner. Um dos momentos mais bonitos e emocionantes da trajetória de João Paulo II aconteceu no Rio de Janeiro. Numa missa a céu aberto, 2 milhões de fiéis dançaram e cantaram diante do João de Deus. Veja como foi que o Fantástico mostrou a terceira e última viagem do Papa ao Brasil. Um coro de 1000 jovens coloria a arquibancada de branco e amarelo, as cores da Santa Sé. Entre os convidados especiais, famílias de vários países, religiosos do mundo todo. O coro beneditino cantou para João Paulo II. A única missa ao ar livre desta visita ao Brasil foi rezada debaixo de céu azul e sol de 32 graus. João Paulo II ficou sob a cobertura especial, com ar refrigerado. O público enfrentou o calor com fé e boa vontade. 2.500 pessoas precisaram de socorro médico. A saída era tentar proteger a cabeça. Judeus e muçulmanos usavam as coberturas próprias das religiões. Na homilia, a mensagem do Papa, mais uma vez, foi para as famílias. Não deixeis que a mentalidade hedonista, ambição e egoísmo entrem nos vossos lares. O Papa reafirmou a doutrina da Igreja para o casamento. Quem se divorcia e casa de novo comete adultério. O que Deus uniu, o homem não separe. Um grupo de adultos e crianças recebeu a hóstia das mãos do Papa. Faço votos de que estas jornadas cariocas deixem nos corações de todos um sério compromisso na defesa da família, esperança da humanidade. Quando a missa termina, um momento de festa para o enorme público do aterro do Flamengo. Roberto Carlos surge num palco montado ao lado do altar e canta. Depois de cantar para João Paulo II, o rei se ajoelha diante do Papa. Pedimos a bênção ao Papa, beijamos sua mão e recebemos 2 presentes maravilhosos, 2 terços que o Papa nos deu. Cristo abençoe a cidade de Rio de Janeiro, o Brasil. Cristo abençoe hoje, especialmente todas as famílias brasileiras e todas as famílias do mundo inteiro. Que fiquem todas com esta bênção do Cristo do Corcovado. E que permaneçam neste abraço de Cristo durante toda a sua vida. Roberto Carlos volta ao microfone e encerra a festa.
Roberto Carlos cantou 2 músicas para o Papa. Durante a canção Jesus Cristo, João Paulo II levantou-se e abençoou a multidão. Roberto tinha acabado de se casar com Maria Rita. Os dois beijaram a mão do Papa. Por mais que nós tivéssemos nos preparado psicologicamente para aquele encontro, né, mas foi uma emoção muito grande. Dava uma coisa assim, muito forte mesmo. Em entrevista ao Fantástico, hoje à tarde, Roberto destacou um detalhe do encontro. E uma coisa muito linda, que me chama muita atenção, o olhar do Papa. O olhar do Papa é uma coisa muito linda, é amor. É uma ternura que me emociona. Uma outra lembrança ainda emociona o rei. Foi uma cena que ele viu pela TV em 79, durante uma visita do Papa ao México. Foi quando as crianças lá do México cantaram o Amigo para o Papa, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em 26 anos de pontificado, o Papa teve uma influência marcante nas principais questões políticas e sociais da Igreja Católica no Brasil. O abraço foi há 25 anos, mas Valdemar Rossi não se esquece. Foi ele quem leu no Morumbi lotado por 150 mil trabalhadores a mensagem ao Papa. Pedia o fim do regime militar. Queremos que o trabalhador rompa a barreira imposta pelo sistema político que nos governa. A Igreja sempre defendeu os direitos dos trabalhadores, disse o Papa, mas fez uma advertência. A luta de classes, por sua vez, também não é caminho que leve à ordem social. O modelo de luta de classe que ele colocava é a luta de classe armada. E não era esse o nosso modelo. Acho que isso ele não chegou a entender, porque talvez a lógica dele é a lógica vivida na Polônia e não na América Latina. O Papa juntou multidões que o Brasil nunca tinha visto. Carinhoso, virou um pontífice que se podia abraçar e beijar. Em vários discursos no Brasil, como em São Paulo há 25 anos, o Papa defendeu o engajamento social da Igreja. A opção pelos pobres é uma opção cristã. A interpretação que faz do pontificado de João Paulo II o atual arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Rumes. A Igreja na América Latina também sofreu, digamos, esse impacto dessa simpatia pelo socialismo. O que o Papa nos ajudou muito a entender é que a Igreja não pode identificar os seus objetivos como objetivos meramente políticos. E eu acho que ele nos ajudou muito a permanecer e a ter um equilíbrio maior dentro de toda essa opção pelos pobres que a Igreja tem, ele também sempre teve e sempre manifestou em todas as suas viagens, ele manifestou isso. Pelas multidões, como peregrino e missionário, João Paulo II foi sempre aclamado. Ele sabia como falar aos corações de todos nós. Este canto vem do ano 1980. A primeira visita. O Papa era muito mais jovem. O coração do Papa maravilhoso, Papa João Paulo II, era enorme. Naquele coração cabiam todos os filhos de Deus, de todos os credos. Pedimos a Deus que seu sucessor seja digno do legado humano, universal, do Papa João Paulo II. Em seu túmulo branco, brotam as brancas flores da vida. Oh, quantos anos já se foram sem você, quantos anos. No seu túmulo branco, agora fechado há anos, algo parece se erguer. Inexplicável.
impagável como a morte. No seu túmulo branco, mãe, meu amor sem vida. Um ano depois de sofrer o atentado na Praça de São Pedro, o Papa foi ao Santuário de Fátima, em Portugal, para agradecer à Virgem por ter escapado. Ao sair, deixou sobre o altar a bala retirada de seu corpo. O Papa canonizou o primeiro santo índio da história da Igreja. É o mexicano Juan Diego, que teria visto a aparição da Virgem de Guadalupe, a padroeira das Américas, William Bonner. Em 2002, quando eram fortes os rumores de que o Papa, muito doente, iria renunciar, ele fez uma viagem sentimental de volta à Polônia. O que você vai ver agora são cenas exclusivas. A reportagem de Ilse Scamparini, passo a passo, sobre a última visita de João Paulo II à sua terra natal. Em 4 dias de viagem, a comoção de Karol Wojtyła contagiou quem o seguiu. Sabíamos que seria sua última viagem à Polônia. Ele também sabia e quis rever cada lugar que deixou. Cada manhã de Cracóvia, cada rosto familiar. Cracóvia também sabia que esta seria a última vez. Num dia de sol tímido, nas ruas centrais foi juntando gente, nas avenidas, à beira do rio Vístula, nos viadutos, na rua principal. A multidão a caminho da missa falou-se em quase 3 milhões de pessoas. Ele é o nosso Papa, não é um homem qualquer de um lugar qualquer. Ele é de Cracóvia e é o nosso Papa. Velho, doente e cansado. No fim de um mandato que só iria acabar no dia da sua morte. Aqui ele negou a renúncia. O protagonista da Revolução Polonesa falou aqui da injustiça do sistema capitalista, no mesmo parque onde, em 79, gritou contra a opressão do regime comunista. O Papa João Paulo II despediu-se da sua Cracóvia com uma multidão jamais vista. A missa no Parque Buoni foi o último ato daquele menino triste que chegou à cidade com 18 anos, tornou-se padre e partiu com 58 anos para comandar a igreja. O Papa voltou em plena crise econômica a uma das cidades mais bonitas da Polônia. Muitos esperavam que de novo ele salvasse o país. E o Papa pediu a inclusão da Polônia na comunidade europeia. Nas janelas e portas, um retrato dele. Nas ruas, tudo era para ele. Mas a Polônia não é mais tão católica como no tempo do comunismo, nos anos em que ele viveu em Cracóvia. Karol Wojtyła viveu 40 anos em Cracóvia, cidade que deixou em 78, quando foi eleito Papa. Agora João Paulo II volta para casa, atravessa o centro de Cracóvia e é esperado por milhares de pessoas. Um retorno com um significado conclusivo. O Papa presta contas ao seu povo de um longo pontificado que mudou a história do país. Na viagem pela memória, outra rua de Cracóvia ficou repleta. Na frente do cemitério onde estão enterrados a mãe, o pai e o irmão de Karol Wojtyła. Diante do túmulo da família, o Papa rezou. O olhar infantil e desamparado de quem ficou sozinho. Noutra rua do centro, esperamos algumas horas, até que ele surgiu, rosto amargo, curioso. Um momento muito simbólico desta viagem do Papa João Paulo II à Polônia. Ele veio à casa onde viveu em Cracóvia. O papamóvel parou, abriram a porta do papamóvel e o menino sobe com flores nas mãos.
O Papa acaricia a criança, parece muito cansado o Papa João Paulo II. Este menino é filho da inquilina da casa onde morou João Paulo II de 1938 a 1944. O Papa veio com o pai dele de Wadowice para cá. A mãe já tinha morrido. O olhar discreto e profundo. A contagem do tempo. O Papa Móvel seguiu mais uma vez. Para outra cidade, a 40 quilômetros de Cracóvia. Ainda era cedo, passamos pelo caminho que o Papa faria em pouco tempo. Zona rural polonesa. Perto dali, a pequena praça em festa. Famílias inteiras nos terraços esperavam. Cidade de Calvária, calvário pessoal do menino Karol. Testemunha de perdas pessoais irreparáveis. Este era o caminho que Karol Wojtyła fazia na infância para chegar ao santuário. Agora, aos 82 anos de idade, o Papa João Paulo II volta a este lugar na Polônia que teve tanta importância na sua vida. Nesta rua, ele passava com o pai aos 12 anos, depois da morte da mãe. A pé caminhava 12 quilômetros até o santuário. Foi ali que, órfão de mãe, o menino Karol aprendeu a gostar de Maria. No santuário de Calvária, o silêncio do Papa estava previsto. Karol Wojtyła pediu o silêncio e pediu à Virgem para ficar no cargo até o fim. Na sala de estar, a família acompanhou cada instante. Estava há 3 dias peregrinando com o Papa Wojtyła. Nenhum deles dormiu para estar com ele todas as horas. Por que a senhora está chorando? Por que a senhora fica tão emocionada? Eu vim do centro da Polônia para ver o Papa. Não posso nem falar. Eu gosto tanto dele e tenho muito medo de perdê-lo. Diante do passado, a doença incomodou menos. No reencontro com a turma do colégio, um Papa feliz, com os verdadeiros amigos, de antes, de sempre. Karol Wojtyła pouco falou, quis ouvir cada um, tocar cada um e lembrar de quem não está mais aqui. O pontífice, que já foi homem severo, agradou e contrariou. Rompeu a tradição de tantos papas, nasceu pobre e estrangeiro, operário, ator e clandestino. A vida, quando chega ao fim, nesta imagem parece tão natural. Aeroporto de Cracóvia. Passou rápido demais. Ele parecia não querer partir. Papa Wojtyła suavizou o tom do adeus. Despediu-se da Polônia dizendo até breve. Ele sabia, todos sabiam que seria a última vez. O Papa João Paulo II tinha primos espalhados pelo Brasil. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Isidoro, Alfreda, João, Genoveva, Bolessalf. Os primos brasileiros do Papa João Paulo II passaram as últimas semanas assim, rezando. Isidoro e Alfreda Wojtyła moram em Brusque, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. O avô deles, que era irmão do avô do Papa, chegou ao Brasil em 1893. Aqui, o sobrenome original de João Paulo II, Wojtyła, virou Wojtyła. Os irmãos acompanharam passo a passo as notícias sobre a saúde do Papa pela televisão. E ontem se emocionaram com o anúncio da morte. Me emociona tanto que parece que não é verdade. Para mim, parece ser um irmão, mais do que meu irmão. O avô de João Wojtyła, de 83 anos, chegou ao Brasil há 100 anos e era irmão do pai de João Paulo II. O primo em segundo grau do Papa mora na pequena Ponte Preta, no Rio Grande do Sul, com a mulher Genoveva. Ontem, ao receber a notícia da morte, o casal chorou.
Acho que já outro igual não vai ser fácil. Dona Genoveva relembra emocionada o encontro com o Papa em julho de 1980, na primeira visita dele ao Brasil. Nós beijamos a mão dele, abracemos ele, aí ele deu bênção para nós e ele queria ainda ficar, mas a segurança pegou e levou ele. Na pequena cidade de Araguatins, a quase 700 quilômetros de Palmas, capital do estado de Tocantins, o hoteleiro Bolesław Daruszewski, de 86 anos, toca com carinho o cartão escrito em polonês que recebeu do primo João Paulo. Por ocasião do Natal. Para mim é um grande homem que lutou sempre pelo bem dos outros. O falecimento do Papa, claro que é uma notícia triste, só que para nós cristãos essa tristeza não existe porque acreditamos na ressurreição de todos e ele cumpriu a missão dele na Terra e oramos que o novo Papa faça a mesma caminhada pela união de todos e pelo diálogo das igrejas. A humanidade que às vezes parece perdida e dominada pelo poder do mal, do egoísmo e do medo, o Senhor ressuscitado oferece seu amor que perdoa, reconcilia e faz ressurgir o ânimo, a esperança. Ó Senhor, que com tua morte e ressurreição revele o amor do Pai. Nós acreditamos em Ti e com confiança te repetimos hoje. Jesus, confio em Ti. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. A vida familiar de Carol Wojtyla foi marcada pela dor. Ele perdeu a mãe pouco antes de completar 9 anos. O irmão morreu quando o futuro Papa tinha 12 anos. Ficou órfão de pai pouco antes de completar 21 anos. William Bonner. Chefes de governo de vários países já confirmaram presença no funeral de João Paulo II aqui no Vaticano. As informações de Nova York, ao vivo, com Cristina Serra. O presidente George Bush deve ir ao funeral de João Paulo II no Vaticano. A informação já é dada como certa, mas ainda falta a confirmação oficial. Será a primeira vez que um presidente americano participa do funeral de um papa. É uma retribuição, já que João Paulo II foi o primeiro pontífice a visitar a Casa Branca. 1/4 da população americana é de católicos. São mais de 60 milhões de pessoas. Na Europa, no Oriente Médio, na África e aqui nos Estados Unidos. O domingo foi de luto. Emoção na colônia polonesa em Chicago, que se reuniu na Igreja dos 5 Mártires Sagrados, onde João Paulo II rezou missa no idioma polonês em 1979. Em Nova York, os fiéis lotaram a Catedral de St. Patrick. Na Espanha, crianças acenderam velas em memória de João Paulo II na Catedral de Almudena, em Madrid. Na França, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, turistas e fiéis rezaram pelo espírito de João Paulo II. O primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que ele foi um exemplo de profunda e verdadeira fé. No Oriente Médio, o Papa que pregou a tolerância foi lembrado por católicos e não católicos. No lado leste de Jerusalém, procissão na Igreja do Santo Sepulcro. Em Belém, na Cisjordânia, missa na Igreja da Natividade. No Líbano, onde a população é uma mistura de cristãos e muçulmanos, foi decretado luto de 3 dias e houve missa na Catedral de Beirute.
No Iraque, a pequena comunidade cristã acendeu velas em memória do Papa que se opôs à guerra. Soldados americanos participaram de uma missa. Na Rússia, o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev destacou que o Papa foi fundamental para o fim do comunismo e para o estabelecimento da democracia na Europa do Leste. Na África, fiéis lotaram a igreja em Lagos, na Nigéria. Homenagens também em Nairobi, no Quênia. Em Joanesburgo, o arcebispo Desmond Tutu lembrou que João Paulo II apoiou a luta contra o regime racista do apartheid. O arcebispo pediu que o conclave de cardeais eleja um papa africano para suceder João Paulo II. Em países da Ásia, o domingo também foi de muitas orações pelo Papa João Paulo II. É o que mostra de Pequim, na China, a correspondente Sônia Bride. Na Indonésia, o país com a maior população muçulmana do planeta, a pequena ilha de Nias tem maioria católica. Hoje, os fiéis rezaram pelo Papa e pelos 514 mortos no terremoto de segunda-feira, enquanto a ilha foi atingida por mais 2 tremores, ambos acima de 6 graus na escala Richter. Não houve feridos. Na Índia, milhares de pessoas se reuniram na Catedral de Calcutá, a terra adotada por Madre Teresa. Lágrimas nas Filipinas, o maior país católico da Ásia, onde é costume os fiéis serem pregados à cruz na Semana Santa. O Papa esteve 2 vezes nas Filipinas. E em Nagasaki, no Japão, cidade que viveu os horrores da bomba atômica, os católicos se reuniram na igreja onde o Papa peregrino rezou pela paz. Em Hong Kong, fiéis em vigília receberam a notícia. O bispo lembrou que o governo chinês impediu que João Paulo II fosse à ilha em 99, quando visitou a Ásia. Esta é a única parte do território chinês onde a religião católica é autorizada. A igreja subordinada ao Papa é proibida. Ainda ontem, o Vaticano denunciou a prisão de 3 chineses que praticavam o catolicismo clandestinamente. Mesmo em frente à Catedral de Pequim, ninguém sabe quem é o Papa. Hoje aqui funciona a Igreja Católica Patriótica, controlada pelo governo. Na missa dominical, a morte do Papa foi apenas uma citação. As missas em memória do Papa João Paulo II, hoje aqui em Pequim, só puderam ser realizadas dentro das embaixadas e o acesso foi restrito a pessoas que pudessem apresentar um passaporte estrangeiro. O Papa não viu a liberdade de religião chegar ao país mais populoso do mundo. Mensagens de pesar pela morte de João Paulo II e pedidos para que seu legado seja seguido foram divulgados por quase todos os governos da América Latina. Em Cuba, o badalar dos sinos das catedrais pôde ser ouvido a cada meia hora. O primeiro país visitado pelo Sumo Pontífice foi o México, em 1979. Dançarinos indígenas fizeram uma procissão até a Basílica de Guadalupe. Mais do que palavras, mensagens escritas. Foi assim que muitos argentinos se despediram do Papa. País onde a grande maioria da população é católica, a Argentina rezou e chorou. João Paulo II esteve aqui na Argentina 2 vezes em momentos políticos muito importantes. Em 82, ele chegou quando o país estava em guerra contra a Inglaterra por causa das Ilhas Malvinas. E em 87, foi testemunha de que o violento regime militar argentino já havia ficado no passado. Ele foi recebido por Raul Alfonsín, o primeiro presidente civil depois da ditadura. Impressionante. Foi impressionante. Aqui comoveu a todos, a todo o país. Ele deixou uma marca linda e difícil de esquecer. Começo a chorar só de pensar que já não o temos mais. Emocionada, essa menina de 9 anos disse: rezamos para que agora se tenha um Papa como João Paulo II. Ele prestou um grande serviço à humanidade, fez firme defesa dos direitos humanos, tomou uma posição corajosa na questão da guerra do Iraque, reconheceu e pediu perdão pelos erros da Igreja Católica, portanto deixou um exemplo de seriedade
E o que nós desejamos é que o Papa, nesse momento, desfrute de toda a paz que é prometida àqueles que viveram a sua vida a serviço e para a glória de Cristo. 12:10. A primeira imagem de João Paulo II no Brasil. João Paulo II beija a terra brasileira. É sempre assim. A convite do Fantástico, o escritor Carlos Heitor Coni preparou este texto sobre o Papa João Paulo II. Nenhum homem nos tempos atuais projetou tanto a sua imagem e a sua voz. Alinhando a missão de líder religioso aos problemas da humanidade, ele transcendeu ao título de vigário de Cristo, transformando-se em vigário da paz entre as nações e vigário da conciliação entre os homens. Todos os acontecimentos sociais e políticos dos últimos tempos passaram forçosamente pela sua mesa de trabalho. São históricos os encontros com o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e com o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev. Paradoxalmente, o fato de não deter armas nem divisões valorizou o Papa perante os poderosos da terra. Sua liderança religiosa criou um enorme impacto político e social. Sua eleição, em 1978, foi considerada a primeira brecha aberta na partilha do mundo feita em Yalta pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Cumpriu o dever de conservar os valores que herdara de uma tradição de 2000 anos de história. Desagradou a numerosas alas do clero e dos fiéis, mas soube dar seu recado de forma esplêndida num de seus primeiros pronunciamentos. O capital exige uma hipoteca social. Independentemente de sua liderança religiosa, de sua atuação na cena política e diplomática, João Paulo II tornou-se o personagem mais conhecido do nosso tempo, acima e fora dos diversos credos que dividem a humanidade. O Papa vigoroso, atleta de Deus, deu lugar ao ancião ferido num atentado até hoje não explicado. A lembrança que dele guardaremos não será a do popstar, aclamado por multidões. A imagem que ficará em nossas retinas será a do ícone imenso e branco, sozinho em sua capela, diante do altar, no recolhimento da oração ao Deus a quem amou e serviu. E de Roma, William Bonner dá as últimas informações sobre o velório de João Paulo II. Amanhã de manhã, os cardeais vão se reunir para acertar os detalhes do funeral. Mais de 100 líderes mundiais já confirmaram as presenças. Isso vai exigir uma operação de segurança sem precedentes na história do Vaticano. Ao meio-dia, no horário de Brasília, 5 da tarde aqui, o corpo do Papa vai ser transferido para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis vão poder se despedir de João Paulo II. Outras notícias você vai ver amanhã no Bom Dia Brasil. Zeca Camargo. E amanhã tem a estreia do Globo Notícia, um resumo das principais informações. Serão 2 edições diárias, não é, Glória? Serão 2 edições diárias pela manhã, logo depois do programa Mais Você com Sandra Nemberg. E à tarde, antes de Malhação, com Fátima Bernardes. O Fantástico termina aqui. No cenário de hoje você viu passagens da Via Crucis, retratadas pelos mais famosos artistas do mundo. Antes de morrer, o Papa pediu que lhe fossem lidas todas as 14 estações que contam os momentos finais da vida de Cristo. No nosso site na internet você pode participar a partir de agora de um chat com o jornalista Luiz Paulo Horta sobre o que pode acontecer na sucessão de João Paulo II. Para todo mundo, uma boa noite. O Fantástico termina lembrando o Papa que prezava tanto o Brasil e os brasileiros. O Papa que ganhou o apelido de João de Deus. Até domingo. Viva o Papa! Viva o Papa! Viva o Papa! Viva o Papa! Viva o Pelegrino do mundo inteiro! Viva! Viva! Viva!
concurso promovido pelo jornal Globo, onde foi dada uma letra de autoria do jornalista Péricles Barro, né, falecido recentemente. Esta letra seria musicada para saudar a chegada do Papa em 1980. Dentre centenas de concorrentes, eu tive o privilégio de tirar o primeiro lugar. Ao compor a melodia para esta letra, eu pensei em 3 momentos. Papa como chefe da igreja, líder de milhões de católicos do mundo inteiro, como chefe de Estado do Vaticano e como pai espiritual de nós católicos. Então, precisa de uma chegada solene. A benção, João de Deus. Mas o Papa não é só isso. O Pai é amigo, o Pai é carinhoso. Então você tem vontade de abraçar o Pai, beijá-lo. A benção, João de Deus, nosso Deus. O que eu vier fazer daqui para frente não terá tanto valor como foi isso. A bênção de Deus. Um jingle, dois minutinhos, ou talvez menos, se transforma num hino universal. Viva o Papa! Viva o Papa! Viva João de Deus!